aí, gente, o que é essa tal de fisioterapia pélvica? Antes de a gente entender o que é fisioterapia pélvica, a fisioterapia pélvica ela trabalha com os músculos do assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico? São músculos, tendões, ligamentos, fáscias, tecidos que têm 5 funções principais. Quais são as funções desse assoalho? Por que a gente chama de assoalho? Porque é como se fosse um piso, um assoalho. São todos esses músculos que ficam na nossa pelve. Olha que eu tenho uma pelvezinha aqui. Que ficam embaixo dessa nossa pelve. E elas têm 5 funções principais. Sustentação dos órgãos. Então sustenta nosso intestino, nossa bexiga, nosso útero. Todos os órgãos que ficam em cima da cavidade abdominal. Então tudo que tá daqui para cima, aqui tá o assoalho pélvico, ele sustenta todos esses órgãos. Essa é a primeira função. Segunda função, a função de excreção, de micção e de defecação. Então, o nosso cocô e o nosso xixi. Terceira função, a função sexual. Quarta função, parto, é a via de parto. O assoalho pélvico é uma via de parto. E quinta função, estabilização da nossa coluna lombar. Sabendo isso, a gente vai saber para que serve a fisioterapia pélvica. Agora que a gente já sabe quais são as funções do assoalho pélvico, vamos entender para quem que serve esse tipo de tratamento. Então, primeira função que eu falei, sustentação dos órgãos. Então, todo mundo que tiver qualquer questão com sustentação dos órgãos, mas que questão? Sinto um peso na vagina, parece que tá saindo alguma coisa, quando eu pulo, sinto um peso. O que isso pode ser? Pode ser, ó, gente, aqui tá a nossa bexiguinha, aqui tá o útero e aqui tá o reto. Essas 3 coisas, elas podem, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. A bexiga, o útero e o reto. Esses 3 órgãos, eles podem invaginar e sair aqui no canal vaginal. Por uma disfunção, o assoalho pélvico não está conseguindo sustentar o peso desses órgãos. Esses órgãos começam a descer. Então, a fisioterapia pélvica ela pode ajudar na descida desses órgãos. Quando que isso costuma começar a acontecer? Mulheres que já engravidaram, mulheres na menopausa. O que acontece na menopausa? A gente vai perdendo colágeno também na região do assoalho pélvico, vai perdendo músculo, vai perdendo colágeno. E aí esse assoalho, que deveria segurar esses órgãos, ele não está conseguindo segurar. Então isso começa a ceder. Então todas as mulheres deveriam preparar o seu assoalho pélvico para a chegada da menopausa, mas se você não teve tempo de preparar, se você estiver na menopausa, vem tratar isso aqui na fisiopélvica. E falando de menopausa, além dessa questão dos órgãos caídos, que muita gente fala bexiga caída e tal, as mulheres na menopausa têm uma queda de estrogênio, que é um hormônio muito importante para a mucosa da vagina. Então essa mulher pode começar a apresentar uma vagina mais sensível, que com qualquer coisinha machuca, sai um sanguinho, fica dolorida, não consegue mais ter relação sexual como tinha antes, a vagina vai ficando seca, ressecada, não consegue lubrificar, tem dificuldade de fazer exames, tem dificuldade de fazer o exame ginecológico, tem dificuldade de fazer intravaginal, tem dificuldade de ter penetração. Então as mulheres na menopausa, elas deveriam todas passar por um acompanhamento com uma fisioterapeuta pélvica para ter uma qualidade de vida nessa parte, nessa área da menopausa. Podem ter questões com xixi, urgência miccional, ter que fazer xixi toda hora, questões intestinais, perder um xixizinho. Então, a mulher na menopausa, ela assim, obrigatoriamente deveria participar, fazer o tratamento com a fisiopélvica. A gente faz laser, a gente faz exercício, a gente faz muita coisa aqui com mulheres na menopausa. A segunda função da nossa musculatura do assoalho pélvico é a questão do xixi e do cocô. Mas o que eu posso ter de problema com xixi e de cocô? Você pode ter incontinência urinária, ou seja, você perder xixi sem querer, tossindo, espirrando, incontinência urinária de esforço, ou você ter uma urgência miccional, toda hora tem que fazer xixi, ou do nada, você tá assim super bem, e do nada dá uma vontade de fazer xixi, como se você fosse morrer se você não fizer xixi nessa hora. Você pode ter problemas de infecção urinária, você pode ter problemas tanto no enchimento, que são esses problemas de perder xixi, quanto no esvaziamento, você não conseguir fazer todo o xixi, você não sentir muito bem sua bexiga, você tem infecção urinária de repetição, você ter problemas com o seu cocô, você não conseguir fazer cocô, prisão de ventre, ou você perder um cocôzinho sem querer, perder um xixi sem querer. Isso também pode estar relacionado com problemas, disfunções do seu assoalho pélvico, porque ele não está sabendo relaxar como ele deveria, então ele não está deixando soltar todo o xixi que deveria,
ou ele não tá conseguindo contrair, manter o seu xixi quando você pula, quando você tosse, quando você espirra, quando você pega um peso mais pesadinho, ou às vezes até um peso leve. Tem mulheres que escapam xixi nessas questões, então problemas com cocô e xixi vem para fisiopélvica. A terceira função da nossa musculatura, do nosso assoalho pélvico, é a função sexual. O nosso assoalho pélvico, ele tá bem na passagem no canal, então aqui é uma pepeca, né? A gente tem relação sexual, penetração aqui e o assoalho pélvico, ele tá bem aqui. Então ele tem sim uma função de passagem aqui, quando o pênis passa por aqui. Então mulheres que têm dor na penetração, que tem vaginismo, que tem vulvodínia, a fisiopélvica pode te ajudar. Mas muito além disso, porque o assoalho pélvico, gente, isso eu acho incrível. Vocês sabem muito bem que o clitóris não é só essa pontinha aqui, isso é a ponta do iceberg. Isso daqui que a gente vê na vulva é só a pontinha aqui do clitóris, mas o clitóris ele passa todo aqui por trás. E, gente, olha que incrível, a gente tem aqui, né, o clitóris, as perninhas do clitóris, e tem músculos do assoalho pélvico que eles estão abraçando esse clitóris, musculatura que abraça o clitóris. E para a mulher ter libido, para a mulher ter orgasmo, ela precisa que esse clitóris fique ereto, assim como o pênis fica ereto, o clitóris também precisa ficar ereto. E para ele ficar ereto, tem que ter uma musculatura do assoalho pélvico funcional. Então a musculatura do assoalho pélvico, ela fica aqui. Quando a mulher começa a ficar excitada, esse clitóris ele enche de sangue e é o assoalho pélvico que não deixa esse sangue descer. Então para a mulher conseguir chegar lá, para a mulher ficar excitada, para a mulher gostar da coisa, ela vai precisar ter uma musculatura do assoalho pélvico funcional. E o porquê funcional? Porque quando o pênis estiver entrando, essa musculatura também tem que estar relaxada, também tem que saber soltar para esse pênis entrar e a mulher conseguir ter uma penetração também prazerosa, gostosa e tal. Então, a gente trata tanto pele quanto fáscia, como músculo da região da vulva, da região da vagina, para que a mulher tenha uma relação sexual favorável. Então, para o homem também, né? Homens que fazem prostatectomia, depois ficam impotentes, a fisioterapia pélvica ajuda muito também nessas questões do homem, mas eu trabalho mais com mulheres que sentem que tem qualquer questão com sexo. E aí por isso que eu fiz a sexologia, para eu poder tratar de uma forma mais abrangente as questões sexuais das mulheres que me procuram aqui no consultório. A musculatura do assoalho pélvico é a via de parto, é a saidinha, é a ponte do neném para o neném vir à vida. Então nós, como fisioterapeutas pélvicos, também preparamos essa mulher para o parto, para que não tenha laceração, para que não rompa, para que não tenha que cortar, não tenha episiotomia, porque a gente quer manter isso aqui o mais íntegro possível. Vocês concordam comigo que se romper essa fibra, na hora que ela voltar, pode ser que ela não volte como antes, pode ser que a pele fique com uma aderência, pode ser que fique com algum resquício. Então, aqui na fisiopélvica a gente trata gestantes para que elas saibam relaxar, para que elas saibam fazer a força da maneira que elas têm que fazer na hora do parto. E depois que ela tem o neném, vamos ver o que aconteceu com esse assoalho pélvico. Será que ele ficou abalado? Será que rompeu alguma fibra? Será que essa pele tá de alguma maneira? Será que essa mulher, depois do parto, depois que as mulheres têm o neném, normalmente elas amamentam, né? Isso que a gente espera, os hormônios da amamentação prejudicam muito para ter relação, a mulher começa a ter dor na relação, pode ter rompido alguma coisa, então a gente ajuda tanto no antes do parto, quanto no pós-parto para as mulheres grávidas. E a quinta função da musculatura do assoalho pélvico é a estabilização da nossa coluna, do nosso core. Gente, a gente treina todos os músculos do nosso corpo. A gente treina abdômen, 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 abdômen. Então, ó, imagina, aqui tá o assoalho pélvico, certo? E a gente fica lá só treinando abdômen, ó. Olha o que tá acontecendo com o assoalho pélvico. Eu tô sobrecarregando o assoalho pélvico. Eu vou pegar um peso muito pesado, faço valsalva, eu prendo minha respiração. Prendi minha respiração, fiz isso aqui com o meu abdômen, ó. Olha o que acontece aqui com o meu assoalho pélvico. Eu tô sobrecarregando o meu assoalio pélvico. Então a gente precisa trabalhar esse assoalho pélvico para que ele seja funcional, para que eu não tenha que pensar nele na hora que eu tô fazendo exercício, mas que ele entre,
que ele tem essa funcionalidade, que ele entre quando eu pular. Então, tô pulando, ó, tô colocando uma carga aqui, certo? Meus órgãos estão descendo. Como é que tá esse assoalho pélvico? Como é que tá isso aqui? Tá sendo abalado? Não tá? Então, a gente precisa trabalhar essa musculatura para que ela dê sustentação, para que a gente consiga fazer as atividades de vida diária, que a gente corra atrás do nosso filho, que a gente pegue peso, que a gente carregue sacola. Precisa ter funcionalidade nessa musculatura para a gente conseguir fazer as outras coisas do dia a dia sem sentir dor na lombar, sem sentir dor no quadril, na sacroiliaca. Para quem é fisioterapia pélvica, se você tiver uma pepeca, eu te convido a fazer uma avaliação aqui comigo para você ver se você tem alguma questão, se você tem alguma disfunção. Todo mundo deveria saber contrair e relaxar essa musculatura de maneira correta, para que no futuro a prevenção é o melhor tratamento de todos, para que no futuro você não tenha nenhum desses imprevistos. Então, se você faz atividade física, se você tá grávida, se você tá na menopausa, se você já perdeu algum xixi, se você tem alguma questão com cocô, se você tem alguma questão com a sexualidade, eu sou sexóloga também, então qualquer questão com a sexualidade, de pai, de criação do passado, de não conseguir ter orgasmo, de não ter libido, de não ter alguma dor, algum incômodo na relação sexual. Se você quer se prevenir para que no futuro você não tenha esses problemas, a fisiopélvica é para você. Todo mundo deveria pelo menos uma vez no ano, sabe? Quem não tem nada, uma vez no ano vai na fisiopélvica para ver se tá tudo bem, se tá sabendo fazer os exercícios, não tá? Para prevenir lesão, prevenir dor lombar. Então guardem as 5 funções do assoalho pélvico que vocês vão entender para quem quer a fisiopélvica.